Oi pessoal, tudo bom? Como é que foi a aula de membrana plasmática, membrana celular? Deu certo? É um assunto meio difícil, se vocês tiverem dúvida, principalmente na parte da osmose, da difusão simples, me manda por favor, tá? Agora, a gente vai fazer a correção desse assunto somente amanhã e hoje eu vou voltar um pouquinho no assunto, através daquele estudo dirigido que eu passei para vocês. Eu vou corrigir esse estudo dirigido e eu vou complementar o que estiver faltando sobre os assuntos anteriores, certo? Hoje o assunto é proteína. O que são as proteínas? Proteínas são macromoléculas formadas por aminoácidos e elas têm diversas funções no nosso organismo. Tanto é que um organismo só é considerado um ser vivo se ele é capaz de produzir proteínas. Por isso que os vírus são acelulares, por isso a transmissibilidade deles. Eles precisam estar dentro de uma célula para conseguir se reproduzir, para conseguir fazer suas proteínas, certo? Então, essa foi a pergunta número 1. A 2. Qual a estrutura química das proteínas e como elas estão ligadas? Elas estão ligadas através de ligações peptídicas. As proteínas também recebem o nome de polipeptídeo, tá? O que é uma proteína? Ela é a junção de diversos aminoácidos. Cada aminoácido recebe esse nome porque ele é composto por uma composição química amina, que é NH2, e uma carboxila, COOH. A carboxila. Então, o grupo carboxila, que é COOH, ele tem um caráter ácido, por isso aminoácido. Além dessa amina e da carboxila, que é o ácido, e a amina é o caráter básico, ele tem um radical, que é diferente para cada aminoácido, e ele tem um hidrogênio, certo? Unidos entre si pelas ligações peptídicas. 3. O que são os aminoácidos naturais e os essenciais? Aminoácidos naturais são aqueles que a gente produz, os vertebrados produzem de forma naturalmente, tá? Dos aminoácidos que a gente tem, que são 20, 11 são produzidos naturalmente pelos vertebrados e somente 9 são os essenciais. E os essenciais precisam ser obtidos através da alimentação. Esses 9 são fenilalanina, tronina, valina, lisina, metionina, triptofano. Tá certo? A gente tem aí na apostila o desenho do arroz e feijão com os 9 essenciais, certo? 3. Como duas proteínas compostas pelos mesmos aminoácidos podem diferenciar entre si? Pela variação. A proteína é a ligação de vários aminoácidos, certo? Então aqui eu tenho, vamos supor que o azul é um aminoácido, o rosa é outro. E aqui eu tenho o laranja, que é outro aminoácido. Isso é uma proteína. Isso é outra proteína. Se eu inverter, é outra proteína. Se eu trocar o azul pelo laranja, eu tenho outra proteína. Então, qualquer alteração na forma, na variação no número, na quantidade, eu tenho proteínas diferentes. Por isso que apenas 20 aminoácidos constituem milhares de proteínas, certo? Se eu dobrar, por exemplo, se eu pegar 2 azuis, eu vou ter uma outra proteína também. Beleza? 2 aminoácidos, eu mudo a proteína. Então, por conta da variação de tamanho, de número, de localização, eu tenho as diversas proteínas que a gente tem. Próxima. O que mais? Quais são as funções das proteínas? Gente, proteína lembra, né? Para tudo. Então, proteína a gente tem função plástica e estrutural, que é a formação de membranas celulares e de tecidos orgânicos. A gente tem função energética, para usar como combustível mesmo, lembrando que a gente só usa proteína como energia quando se esgotou todos os lipídios e todos os carboidratos. Quando eu começo a usar as proteínas para repor a energia, o organismo está em falência, porque ele está se desintegrando. Quando eu faço a proteína como fonte energética, eu desintegro ela, tá? Imunitária, as proteínas são, aliás, os anticorpos, que é a principal célula imunológica que nós temos, são proteínas especializadas. Então, eu já falei, plástica estrutural, energética, imunitária, hormonal,
alguns hormônios são proteínas. Por exemplo, o hormônio do crescimento. Não significa que todos os hormônios são proteínas, nem que todas as proteínas serão hormônios, ok? Então, alguns, como por exemplo o do crescimento, são. E enzimática, que são catalisadores biológicos, que a gente vai falar agora, que é a próxima pergunta. O que são e como agem os catalisadores biológicos? Catalisadores biológicos são as enzimas, que são proteínas, que têm como função acelerar reações químicas celulares, ou seja, equilibrar o organismo e fazer com que ele otimize. As reações biológicas serão melhores. Quais fatores influenciam na velocidade das reações enzimáticas? A temperatura e o pH são as principais. Como que o catalisador biológico funciona? Ele tem um encaixe específico, então cada enzima vai agir para um substrato específico, tanto é que o nome é muito parecido. Por exemplo, a maltose, que é um tipo de carboidrato, é degradado pela maltase, que é a enzima. A lactose, que é um tipo de açúcar, ele é degradado pela lactase, que é enzima. A enzima tem um encaixe específico no seu substrato, no seu reagente, que pode ser carboidrato, pode ser uma gordura. A lipase é a enzima que degrada lipídios, gordura, certo? A gente tem esse encaixe específico entre o substrato e a enzima, então a enzima se liga ao substrato, acelera a reação, ou seja, faz com que ela seja otimizada, e aí depois que tem essa reação, eu tenho o produto, tenho os reagentes, tenho o produto, esse produto é liberado e a enzima é liberada novamente. Essa enzima livre volta, se conecta novamente com o mesmo reagente, com o mesmo substrato, faz a próxima, libera o produto e a enzima que fica disponível novamente. Os fatores que influenciam na velocidade da reação é a temperatura e o pH. Lembra quando a gente estava estudando sistema digestório no 8º ano, que a gente falou das enzimas digestivas? Então a gente tinha a enzima pepsina, que ela agia no estômago, e o ótimo para ela era o quê? O pH ácido, porque ela age melhor nesse pH. E quando a gente fica com febre, o que é a febre? Quando sentimos febre, é uma elevação da temperatura corpórea. Se nós temos entre 36 e 37 graus, esse é o ótimo para as enzimas humanas funcionarem, a temperatura ótima. Vocês vão ver na apostila e nos exercícios diversos gráficos com pH e temperatura, e tem as curvas da velocidade enzimática. Sempre o ápice da curva vai ser o pH e a temperatura ótima, e ele vai querer que você leia qual é a temperatura e qual é o pH ótimo para aquela velocidade de reação, tá? Nós, por termos a nossa temperatura corpórea, naturalmente nossas enzimas funcionam na nossa temperatura. Quando a gente fica com febre, o que é a febre? É um mecanismo de defesa do organismo. A gente eleva a temperatura do organismo, porque elevando a temperatura, a gente vai causar a desnaturação proteica. O que é a desnaturação proteica? É eu romper... tinha uma pergunta dessa, acho que eu pulei. O que é a desnaturação proteica? Romper as ligações químicas que tem entre os aminoácidos, fazendo com que a proteína fique inativa. Então, o nosso organismo nos defende da febre como? Quando eu tenho febre, eu estou com algum patógeno, algum organismo estranho no meu organismo. O nosso corpo eleva a temperatura para quê? Porque se eu elevar a temperatura, eu posso romper as ligações químicas que unem as proteínas deste antígeno, ou bactéria, ou protozoário, ou vírus. Então eu destruo a estrutura das proteínas e assim eu mato esse antígeno, certo? Quando a gente tem, por exemplo, a desnaturação proteica do ovo, a gente transforma ele. Ovo é proteína, o ovo é uma ótima fonte proteica, certo? Quando eu pego o ovo cru e eu frito ele, eu estou aumentando a temperatura, óbvio. Qual é o resultado da diferença da proteína que eu fiz? A clara, por exemplo, ela era transparente e muito mais líquida. Na hora que eu frito, eu desnaturei, eu não
o arranjo das proteínas não estão mais da mesma forma, o arranjo geoespacial, geométrico, essa fórmula não é mais a mesma, fato é que essa matéria se transforma. A gema, ela fica muito mais dura, ela era líquida, tinha uma pelinha que recobria e ela fica sólida, assim como a clara, certo? Então, a temperatura influencia para que as proteínas sejam degradadas. E aí, com isso, essas proteínas, as ligações se quebram e elas alteram sua textura, sua forma, até mesmo o seu odor. Ok? Combinado? É isso. Por último, o que são vitaminas e quais as diferenças das hidrossolúveis e lipossolúveis? Vitaminas são compostos orgânicos presentes na nossa alimentação, nos nutrientes, e ele tem a função de regulação, assim como os sais minerais. Eles servem para regular as reações químicas que acontecem no nosso organismo, e a falta de vitaminas pode trazer as hipovitaminoses, certo? São algumas doenças. A gente tem dois tipos de vitaminas, as hidrossolúveis e as lipossolúveis. Hidrossolúveis, dissolvidas em água, e lipossolúveis, dissolvidas em gordura. As hidrossolúveis são as do complexo B e a vitamina C. As hidrossolúveis, o excesso dela vai embora cebolinha, né? Vai embora junto com a urina. Por isso que quando você toma vitamina C, aquela vitamina C efervescente, quando você faz xixi, o seu xixi fica parecido com a cor da vitamina C, porque o excesso que você não processa vai embora com a urina. E as lipossolúveis, que precisam da gordura para ser dissolvidas, elas ficam armazenadas durante um tempo maior no seu organismo. Quem são as lipossolúveis? A, E, D e K, tá? Na apostila tem um quadrinho citando fontes de vitaminas, falta delas, quais são as principais doenças causadas e onde elas são sintetizadas. Beleza? Combinado? Então, com isso, a gente respondeu proteínas. Aula que vem, que amanhã, eu trago as respostas da membrana plasmática e a gente fala sobre ácidos nucleicos. Beleza? Depois, eu quero que vocês façam os exercícios da apostila e aí eu passo amanhã para vocês. Falou!